Você já assistiu Premonição 2? Pois a sequência de Premonição 1, lançado 3 anos depois, e esse é o famoso por ter aquela cena do caminhão cheio de tora de madeira, que traumatizou uma geração inteira. Ninguém mais tem coragem de ficar atrás de um caminhão cheio de tora. Bom, e do mesmo jeito que o primeiro filme é cheio de prenúncios e detalhes importantes pro filme, nesse segundo filme não muda muito disso. É cheio de detalhe prenunciando como que vai ser a cena da próxima vítima. Então eu assisti de novo o segundo filme de Premonição e reuni cada detalhezinho que você deixou passar batido. O filme começa com uma reportagem de um cara falando que os eventos do primeiro filme fizeram 1 ano. Enquanto isso, vai passando a intro do filme, onde daqui já mostra muita coisa que vai acontecer. Antes de mais nada, é importante eu falar que mudou de diretor o filme. O primeiro filme é dirigido pelo James Wong, que também dirigiu Premonição 3 e o incrível filme Dragon Ball Evolution. E bom, o segundo filme aqui, ele é dirigido pelo David Ellis. Importante eu falar porque esse diretor aqui, qualquer cena que ele puder, ele vai colocar a cena de explosão. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Primeira imagem que mostra é essa estátua aí toda preta, prenunciando o jeito que a Claire perde a vida dela. Ela acaba sendo totalmente queimada, ficando torrada igual um carvão, que eu não posso mostrar aqui no vídeo por motivos óbvios. E esse boneco aqui, uma marionete, demonstrando que a rapaziada no filme não tem controle de nada. Eles acham que tem, mas estão sendo controlados pela própria morte. E aqui tem sei lá o que é isso aqui, um pauzinho, apontando para a cabeça da Kimberly. Essa seria a forma que a Cat acaba perdendo a vida dela, o que pra mim foi a forma mais besta de perder a vida no filme. Segue a cena com uma lâmina apontando no olho da Kimberly, que é a forma como o Evan perde a vida dele. Ele é uma das primeiras vítimas depois de ser salvo pela premonição da Kimberly. Avança mais algumas imagens e mostra um mapa com estradas e um livro com destino a Daytona Beach. Daytona Beach é onde a Kimberly e seus amigos estariam indo viajar, fazendo referência também ao primeiro filme, onde o Alex e a galerinha da escola também iriam viajar, e acabou tendo a premonição, mas no caso eles iriam para a França e não para Daytona Beach. E o mapa da rodovia seria um aceno de onde aconteceria o acidente no começo do filme. Se você reparar também, está escrito Road Trip, expressão usada para quem vai viajar pela estrada. Mas, se você reparar bem aqui, a chave está tampando a letra T, ficando Road Rip, pronunciando que pessoas perderão suas vidas ali na estrada. E aqui demonstra o horário, 1h08, fazendo uma alusão ao voo 180 do primeiro filme. Logo após isso, demonstra o avião de brinquedo também. Não acho que isso tenha sido à toa, é justamente pra gente se lembrar do avião do primeiro filme. E aqui quando a Kimberly acorda com um ventinho, na versão dublada pro português não tem esse detalhe, mas na versão em inglês aparece uma voz chamando Kimberly, sussurrando o nome dela bem na hora do ventinho. Teorias sugerem que seja o Tony Todd e que ele é a própria morte, mas eu entro mais em detalhes mais pra frente. Por acaso o vento bate a porta do quarto dela também, e desde o primeiro filme em diante dá pra ver que o ventinho é um aceno que vai ter morte. Enfim, como eu disse, ela estaria de viagem pra Daytona Beach, se arrumando toda, se despede do pai e vai com o carro. E por acaso quando ela sai com o carro dá pra ver que tem um vazamento do carro dela. O pai dela fala que é fluido de transmissão, porém ele aqui tá com uma mancha vermelha, como se fosse sangue. E bem no momento que aparece essa véia aí que começa a premonição da Kimberly, a gente vê esse ônibus escolar aí, e logo depois da premonição dela a gente vê que esse ônibus é da escola do Alex e todos os alunos que viraram estampa de camisa no primeiro filme, lá do voo 180. Mais pra frente a gente descobre que todos os sobreviventes do acidente aqui da estrada tem algum tipo de conexão com o pessoal do primeiro filme, mas isso eu também explico mais pra frente. A Kimberly muda a estação de rádio e começa a tocar Highway to Hell, do AC/DC. Traduzindo para o português seria Indo para a Estrada do Inferno, pronunciando que realmente ali pessoas iriam morrer na estrada. Aparece aí o caminhão com as toras. O diretor tentou fazer a cena das toras caindo do caminhão, causando acidente de forma real, com madeiras reais. Mas como elas não quicaram no chão igual acontece no filme, então o diretor decidiu usar CGI. Esse é o famoso caminhão que traumatizou toda uma geração. Aqui aparece uma placa mostrando que o próximo serviço
no caso posto de gasolina, hotel e restaurante, estão a 23 milhas dali. A rodovia que acontece o incidente aí é a Rota 23. Existe uma teoria sobre o número 23 chamado Enigma 23, onde fala que incidentes são todos conectados por causa do número 23. A gente descobre mais tarde que todos que sobreviveram aqui no acidente estão de alguma forma conectados com o pessoal do voo 180, e naquela época eles deveriam ter morrido de alguma forma também, mas acabaram se livrando da morte. E o acidente que acontece aqui na rodovia seria uma forma de, da morte, consertar tudo isso, fazendo todo mundo virar estampa de camisa de uma vez. Só que por conta da premonição da Kimberly, de novo eles acabam escapando da morte. Eu vou te falar outra coisa também, que praticamente todo mundo aqui tava dirigindo totalmente errado, né? O cara dirigindo um caminhão tava bebendo bebida alcoólica, um cara de moto em alta velocidade cortando geral, um cara cheirando, uma mulher dirigindo falando no celular. A Kimberly era pra ter parado o carro dela pra ver o fluido de transmissão dela vazando, que o próprio pai dela avisou, e que inclusive ela tava sem cinto, ela coloca o cinto só depois. E o policial, um café desse jeito, quase caindo nele. Não dá pra defender ninguém daqui, né? Um pior que o outro. E aí aparece esse moleque com dois carrinhos de brinquedo, um caminhão e um carrinho vermelho, fazendo eles se colidirem diretamente para Kimberly. Na premonição da Kimberly, é desse jeito que ela morreria no acidente. O carro dela é vermelho e é atingido por um caminhão em alta velocidade. E também, quando ela acorda da premonição, o carro dela com os amigos são atingidos justamente por um caminhão em alta velocidade. O policial até acaba salvando a vida dela. Logo depois disso tem a cena do cara que estranhamente se parece muito com o Fiuk, e no carro dele tem dados representando a chance. No começo do filme aparece esse olho grego, que é um amuleto contra o mal olhado. Mais tarde a gente descobre que o Evan ganhou na loteria, tem um anel com a letra C, que pode se considerar também sendo uma ferradura, um símbolo de sorte. Ainda no apartamento do Evan também tem um óleo com o nome Gato Preto. Dizem que gato preto traz azar. Obviamente não traz. Só tô falando das superstições que tem no filme. E também antes dele perder a vida dele, ele quase passa debaixo de uma escada, que traria azar pra ele também. O policial fala que faz parte da unidade 13. Aqui é a unidade 13, requisitando assistência médica e reforço. Número que é relacionado a azar e eventos negativos. E inclusive a placa do carro dele é 3S37. Se você somar 3 mais 3 mais 7, dá 13. E também é o número da bola de bilhar aí no chaveiro do Eudin. Então as toras se soltam, causando o acidente na rodovia, com muita explosão. Sério, eu acho que nem o Michael Bay faria tanta explosão desnecessária desse jeito. Por esse diretor aí, só de você peidar provavelmente já tá explodindo alguma coisa. Mas logo depois do acidente todo, a Kimberly acorda, travando geral que tava atrás dela, salvando a vida deles, estragando os planos da morte. Logo quando acontece o acidente, aparece na placa aqui bem rápido, próximo 180, fazendo alusão ao voo 180 para Paris do primeiro filme. E esse acidente aqui é baseado em vários acidentes que aconteceram realmente lá na estrada de Ringgold, na Geórgia, em 14 de março de 2002, apenas um ano antes do filme ser lançado. O acidente envolveu cerca de 125 veículos, isso porque tinha uma neblina que atrapalhou a visibilidade de todos os motoristas. 4 pessoas perderam a vida nesse acidente e 39 pessoas ficaram feridas. Enfim, eles vão lá dar um depoimento na delegacia. O cara aí fala sobre o incidente do primeiro filme, sobre que quem sobreviveu morreu um por um depois, deixando o pessoal com um cagaço. E então a gente vai para a primeira vítima, o Evan. A primeira imagem que aparece antes dele aparecer no apartamento dele é uma boneca com o olho direito retirado. Um pouco depois, o Evan acaba perdendo a vida dele com uma escada caindo bem no olho direito dele, fazendo um buraco igual o da boneca. E também aparece o clássico ventinho da morte. Também dá pra ver que ele comprou um iMac. Olha como se pronuncia iMac. iMac. Ai de olho, forma quando ele perde a vida aqui um pouco mais tarde. E não, eu não tô viajando, foi proposital eles colocar isso aqui. Na porta do apartamento dele tem uma fênix, e no capô do carro dele também tem a imagem de uma fênix. Fênix seria um pássaro que ressurge das cinzas, depois que pega fogo. Na premonição da Kimberly ele morria pegando fogo, e já já aqui no apartamento dele também vai pegar fogo. Ele liga o som e toca uma música chamada Vitamin, da Incubus. Música essa que fala bastante sobre o olho. Ele sente o ventinho da morte de novo e a letra H que formava a palavra High na geladeira dele acaba caindo, ficando apenas a palavra I.
ou olho em português. Por acaso do destino, o anel dele cai bem na pia, o triturador de comidas aí, ele vai pegar e a mão dele fica presa. Na premonição da Kimberly tem uma mensagem disso, onde ele fica preso no carro dele sem conseguir sair enquanto tudo pega fogo. No caso aqui, na casa dele, ele vai ficar com a mão presa e a casa dele começa a pegar fogo. Lembra que eu falei que o anel dele tem a letra C como se fosse uma ferradura? Então, ferradura apontada para baixo é considerado má sorte. Enfim, ele acaba perdendo a vida com a escada caindo bem no olho dele. O policial Burke aí começa a pesquisar sobre os incidentes do primeiro filme e a gente descobre que o Alex morreu tomando uma tijolada na cabeça. Pois é, e aparece uma pesquisa na internet de um jornal escaneado. Era pro ator do Alex aparecer de novo aqui no segundo filme, porém acabou não dando certo por um problema no contrato dele. E aí o ator decidiu tirar uma férias para ele. Inclusive, inicialmente, a morte dele não seria por uma tijolada, mas sim um vírus devorador de carne, comeria ele lentamente. A morte do Evan aparece na TV que, coincidentemente, todos os sobreviventes estavam assistindo a TV no mesmo horário e no mesmo canal. O moleque aí tá lendo um livro do Stephen King chamado Saco de Ossos, que coincidentemente fala sobre sonhos e visões, coisa que o Alex tem no primeiro filme e a Kimberly tem aqui no segundo também. Outra coisa, o nome da Kimberly é Kimberly Corman, homenagem a Roger Corman, que trabalhou em muitos filmes de terror como, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, Frankenstein e Piranha-Conda. Pois é, e o moleque aqui, a mãe dele tem um sobrenome de Carpenter, uma clara homenagem a John Carpenter, diretor de Halloween e O Enigma de Outro Mundo, por exemplo. E acho da hora também a sombra dos galhos, formam tipo garras aqui tentando pegar a Kimberly. A Kimberly vai atrás da ajuda da Claire, que se internou em um sanatório, que por acaso é o mesmo que aparece no filme do Halloween Ressurreição, lá de 2002. Que, né, inclusive, eu recomendo fortemente que você não assista esse filme nem por curiosidade. É muito ruim. E olha que eu sou muito fã do Michael Myers. Esse cara aqui na grade é uma homenagem ao filme Um Estranho no Ninho, lá de 1975. E um cara do sanatório fala isso aqui. É uma referência ao filme Hellraiser 2, Renascido das Trevas. Um lunático também em um asilo que se corta porque tem uma ilusão de que insetos estariam atacando ele. E ele fala a mesma frase. Elas conversam e descobrem que dessa vez a entidade está indo atrás de uma forma ao contrário da Premonição 1. Ela tá pegando desde o último até o primeiro. Por que ela não fez isso na frente da Claire? Ela teve que ir na câmera. A Kimberly vê o reflexo de pombas em um vidro na casa dela, o que prenuncia a próxima vítima estar ligada com pombos, que no caso é o Tim. Ela inclusive acha que os pombos vão atacar o moleque, mas não é isso que acontece. O moleque tá aí vendo os peixes no aquário e tem um peixe que fica preso no caninho ali, atrapalhando a passagem de oxigênio. Uma coisa muito parecida com o que acontece com ele alguns minutos depois. Um peixe de brinquedo cai na boca dele, fazendo ele parar de respirar. E também no aquário começa com a imagem de uma caveira, prenunciando que ele é o próximo mesmo. Inclusive, na cena que ele tava lendo o livro lá, a mãe dele apaga a luz do quarto dele e fica tipo uma sombra de caveira bem no rosto dele. Isso também foi proposital do diretor, tentar fazer ali uma figura de caveira no rosto do menino, já prenunciando que ele seria a próxima vítima. E no vídeo que eu fiz do primeiro filme eu falei sobre a música Rock Mountain High. Ela toca antes da entidade fazer a vítima dela. E por acaso aqui no Dentista tá tocando de fundo bem baixinho a mesma música. Os pombos vão bater aí no vidro e a morte decide começar a agir. A gente acha que em qualquer momento o moleque vai morrer por pombo atacando ele ou algo relacionado na sala do dentista, mas aí ele sai lá fora tal e um vidro cai nele esmagando ele. Simplesmente isso. Na moral também, né? Um moleque de 15 anos de idade, que parece que tem 8, que ele sai correndo atrás dos pombos aí. Inclusive, inicialmente teriam colocado uma criança de 9 anos no lugar dele, mas eles desistiram porque o estúdio não queria colocar a criança morrendo, ainda mais numa morte tão terrível igual essa daí. Aí mudaram pra esse moleque aí com 15 anos de idade. E outra coisa, em um dos momentos lá no consultório, um pombo consegue quebrar o vidro e entrar dentro do prédio. Em algumas superstições, um pássaro entrar dentro de um prédio significa que alguém do prédio vai virar estampa de camisa, o que claramente acontece com o menino Tim aqui. Claire aparece para tentar ajudar eles de novo, então eles vão até o Tony Todd. E a teoria de que ele seria a própria morte, ou o próprio diabo, é reforçado aqui. Olha a sombra desse cara, como que ela é feita, muito bizarro. Muito parecido também com as sombras que aparecem lá no primeiro filme, antes do pessoal perder a vida delas.
também o lugar onde ele fica. Olha como é que é, velho, é um lugar cheio de fumaça vermelha, como se fosse um inferno, com fogo e tal, as paredes em rocha viva ali, ó, como se fosse algo abaixo da terra. E ele fala isso. Olá, Clear. Parece que ele fez as coisas de iscas só esperando pra Claire sair do sanatório. Quando ela aparece lá, dá pra ver que ele até fica um pouco feliz ao ver ela. Que fogo há em você. Prenuncia o jeito que a Claire morre mais tarde, sendo queimada viva pelo fogo. E aqui ele acaba falando que é apenas um jeito de vencer a morte, que seria com uma vida nova. Então todo mundo acha que a grávida que aparece lá no acidente também dirigindo uma van, ela tem que dar à luz ao bebê, uma vida nova, e assim a lista recomeçaria. Os sobreviventes vão se reencontrar no apartamento do policial Burke, e quando Fiuk aí entra no elevador, tá tocando a música de novo, Rocky Mountain High, do John Denver. E o Rory aí acaba ficando com o tênis preso na porta do elevador, pronunciando a Nora, que daqui a pouquinho fica com a cabeça presa e acaba perdendo a vida. Enfim, eles conversam, o Eugene aí fica putinho e decide ir embora. A Nora acaba indo embora também. Eles entram no elevador juntos e um cara com vários braços de manequim, inclusive alguns com gancho no lugar de mãos, e o Rory vê isso daí. Homem com gancho. Homem com gancho. Essa é a forma que a Nora acaba morrendo, com um gancho prendendo no cabelo dela. Ela fica desesperada e fica com a cabeça presa no elevador. E isso acontece porque ligam pra ela, ela se assusta, o celular dela cai no chão e por ela abaixar pra pegar o celular, ela acaba ficando com o cabelo preso. Ou seja, o pessoal foi tentar ajudar, mas na verdade atrapalhou. Também dizem que a morte dela é inspirada em um acidente real que aconteceu em um hospital em Houston. Um doutor ficou preso também pela porta, o elevador não parou, o que acabou arrancando a cabeça dele. O caso aconteceu em 2002, um ano antes do filme ser lançado. E outra referência aqui, Tony Todd interpreta um vilão da década de 90, o Candyman, que tem um gancho em uma das mãos dele. E aqui a Nora morre justamente por causa de uma mão de gancho. E aí o cara mais cético do grupo perde a linha, tenta tirar a própria vida, mas a arma falha 6 vezes. O que não faz muito sentido, né? Se a entidade quer todo mundo morto, por que não deixou ele perder a vida dele agora? Só pra seguir a sequência? Enquanto isso, lembra que eu falei que eles achavam que a chave pra todos se liberarem lá da morte e ficarem vivos seria a mulher grávida dar à luz ao bebê dela, por conta da vida nova e tal? Pois bem, o policial Burke colocou um chamado na placa da van dela e ela acabou sendo presa, já que a Kimberly teve uma visão de que ela morreria em um acidente com a van. Se ela tá presa, então não tem como sofrer um acidente, né? Porém, a bolsa dela estoura e o policial começa a levar ela pro hospital pra ela ter o bebê na van dela. E aqui o pessoal fala que eles têm ligação com o pessoal do primeiro filme. Por exemplo, o Eugene aí fala que um garoto na escola matou a professora com uma faca. E na época o professor era pra ter sido ele. No caso aqui ele tá falando sobre o Alex e a professora Lilton. A gente sabe que o Alex não matou a professora dele, porém ele apareceu na casa dela bem na hora e pegou na faca, deixando a digital dele, o que acabou fazendo com que ele fosse o suspeito. E como eu disse no primeiro vídeo, eu não sei como que ele não ficou preso, mas enfim. O policial Burke fala que recebeu uma chamada para atender um acidente de trem. No caso é quando o Billy perdeu a cabeça dele no primeiro filme. Caso ele não tivesse ido, ele iria atender a um tiroteio que acabaria perdendo a própria vida. A Cat fala que o ônibus dela atropelou uma garota na estrada, no caso foi a Terry. O Rory presenciou o Carter sendo atingido pela placa em Paris. E a Kimberly acabou enganando a morte porque a mãe dela foi pro carro em um shopping, acabou sendo assaltada, reagiu ao assalto e acabou perdendo a vida. Porém a Kimberly parou para ver uma notícia de um menino que supostamente retirou a própria vida em uma banheira. No caso, o Todd. E o Rory fala que se sente desconfortável ao se sentar ao lado de quem iria morrer em seguida. E fala isso. Espero que seja ela. No caso, a próxima vai ser realmente ela. A Wanda grávida e o caldo sobrevivente se envolvem em um acidente e o Eugene é atingido pelos canos, mas ele acaba ficando vivo e é levado para o hospital. Enquanto isso, a Cat aí fica presa no carro. Uma van de repórter aparece do nada e quase atropela o moleque chamado Brian. Isso desencadeia outra lista mais tarde. Ele fala pro moleque usar a cabeça, coisa que em poucos momentos a Cat vai usar mesmo. E a van tem a sigla WWED. Tem uma estação, ou tinha uma estação de rádio lá na Virgínia com essa sigla, que significa When Will Everyone Die. Em português seria quando todo mundo vai morrer. E quem tá dirigindo essa van aí também é um retardado, porque ele vai estacionar também e acaba batendo numas pedras que acaba perfurando o tanque de gasolina, fazendo ele vazar. E do nada o Rory fala pra Kimberly que se ele morrer, para ele jogar todas as coisas dele fora, que podem chatear a mãe dele. E até dar as coisas
coisas dele ali pra ela. E aí ele também acaba virando uma vítima logo em seguida. E a Cat, ela morre da forma mais imbecil possível. O bombeiro, ele vai abrir a lataria do carro, ele bate com tanta força que o airbag abre e a cabeça dela volta pra trás, sendo empalada no cano. Incrivelmente idiota. E o cigarro que ela tinha acabado de acender cai no vazamento de gasolina da van de reportagem, que explode, jogando arame farpado no Rory, cortando ele no meio. A mesma van que ele salvou o moleque de ser atropelado. E outra coisa, por acaso esse acidente aconteceu no quilômetro 180, como o policial fala aí, ó. Policial Adams comunicando uma colisão na 9A no quilômetro 180. 180 é o número do voo do primeiro filme. Evitem esse número. Enfim, no hospital, Eugene e a Claire morrem juntos em uma explosão, o que quer dizer que a Isabela aí ganhar um bebê novo não salvou a vida de ninguém. Na verdade, a vida nova seria alguém morrer e voltar à vida, salvando assim a vida dela e dos demais. E é exatamente o que a Kimberly faz. Ela se afoga, morre e volta pra vida. E quando tudo parece incrivelmente bem, o Brian, aquele molequinho que quase foi atropelado pela van, morre em uma explosão no churrasco. Isso aconteceu pelo simples fato do Rory ter salvado a vida dele e ter frustrado os planos da morte. Pois é, o filme tinha que terminar justamente com uma churrasqueira explodindo. Esse diretor é maluco, cara. Enfim, esse foi o vídeo do segundo filme. Aproveita para ir lá ver o vídeo do primeiro filme que eu fiz antes desse. Se inscreve no canal, deixa um like e obrigado para você que está até aqui. Um beijo.